Vamos ouvir a palavra de Deus. Neste momento eu saúdo a todo o povo de Deus com a santa e maravilhosa paz do Senhor Jesus. É com alegria no coração que venho a esse povo, que é o povo de Deus, esse povo abençoado, esse povo que tem promessas maravilhosas, vinda da parte do Senhor, para juntamente com vocês meditarmos numa porção da palavra de Deus. Essa palavra que traz vida, traz conforto, traz paz ao nosso coração, especialmente no mundo que nós estamos vivendo. Quanta aflição, quanto desespero nós estamos observando. E por que não dizer, se nós também não nos alicerçarmos na palavra, até nós mesmos como cristãos, servos de Deus, e sabemos que tudo isso que está acontecendo é prenúncio da volta de Cristo. Ficamos também desesperados, ficamos também aflitos, sem saber como fazer. Mas, irmãos, a palavra de Deus está em nossas mãos. E se nós atentarmos para ela, existe para nós um manancial de águas frescas, no qual nós podemos saciar nossa sede. Nesse momento eu quero convidar todo o povo de Deus para lermos a palavra de Deus no livro de Salmos, no capítulo 37. Nós vamos ler alguns poucos versículos. Salmo de número 37, o versículo 25, diz assim: Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Versículo 27 e 28 e 29. Aparta-te do mal, faz o bem, e terás morada para sempre, porque o Senhor ama o juízo, e não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Glória a Jesus. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Essa é a porção de Deus na qual nós estamos meditando nesse momento. Queridos, existe uma promessa maravilhosa nesses versículos que eu li, destacando o versículo 25, que diz: Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. O salmista estava falando aqui do que ele tinha experiência. Já um homem maduro, um homem experiente na presença do Senhor, ele percebia que aquele que andava na justiça. E o que é justiça? Para falarmos de justiça, primeiro precisamos entender quem é o justo. Aliás, quem é o justo que o salmista está dizendo? O justo é aquele que é íntegro, é aquele que é sincero, que é leal na presença de Deus, aquele que é verdadeiro. Esse é o íntegro. E o íntegro também, ele é aquele que é puro de consciência. Ele não aceita coisas erradas, especialmente aquilo que possa ferir a justiça e a santidade de Deus. Ele reconhece, sabe quem é Deus. Então, queridos, esse é o justo. O justo também, ele é imparcial. Ele é imparcial com o erro, com o pecado, com a idolatria, com a apostasia, com aquilo que fere a Deus. Ele não aceita, ele não concorda, ele não anda de mãos dadas com aquilo que é errado, porque ele é imparcial. A vida dele, o negócio dele é andar com Deus, viver para Deus, fazer a vontade de Deus. Esse é o justo que o salmista revela aqui no versículo 25 do Salmo 37. Já no versículo 28, nós temos também uma promessa maravilhosa que diz: o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre,
mas a semente dos ímpios será desarraigada. Quem o Senhor não desampara? Os seus santos. Nos diz a Bíblia que aquele que anda em santidade, Deus está sempre com ele. Deus não desampara nos momentos de luta, no momento de aflição, no momento de angústia. E quem é santo? Santo é aquele que é separado, é aquele que não se mistura, é aquele que é diferente, é aquele que incomoda pela sua postura, pela sua conduta, pela sua vida. Ele incomoda porque ele é diferente. Era justamente a situação de Ló, lá em Sodoma e Gomorra. Incomodava o povo daquela cidade, porque tinha uma vida diferente. O compromisso de Ló era com Deus. Glória a Jesus. O santo, irmãos, ele é separado. Nós, como cristãos, de maneira nenhuma podemos andar de mãos dadas com o mundo. Não é essa, de hipótese nenhuma, a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos santos, separados, tenhamos a nossa vida no altar de Deus e vivamos com integridade na presença do Senhor para desfrutarmos das suas promessas. Porque nós vemos aqui nesses versículos lidos uma promessa maravilhosa, especialmente, queridos, que eu estou falando para vocês em um momento que a igreja está atravessando momentos difíceis na terra, momentos de pânico. Se ligam os noticiários, nós só observamos coisas ruins para todos os lados. E se nós, como crentes em Jesus, se não tivermos cuidado, também entramos pelo caminho do desespero. Então, queridos, a palavra de Deus nos mostra o caminho que devemos seguir para sermos bem-sucedidos e desfrutarmos da paz do Senhor real em nossos corações. Porque Deus tem o livramento, Deus tem o refrigério, Deus tem a paz para nós no momento de crise. E basta somente nós prestarmos atenção. O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? Essa pergunta nós temos que fazer para nós mesmos e procurarmos entender qual é a vontade de Deus. Será que nesse momento que nós estamos atravessando, Deus não está falando para a igreja? Será que nós não temos nos entregados, muitas das vezes, ao comodismo, às nossas axiologias, e deixamos os nossos princípios, as nossas raízes? Irmãos, é momento de reflexão, é momento de despertamento. O Espírito Santo de Deus, ele continua falando para nós. Agora, nesse momento, é um momento de caos. E eu digo mais, é um momento que apenas está começando para a igreja. Podemos esperar que coisas difíceis acontecerão na terra, especialmente para o povo de Deus. Mas nós temos um compromisso com o mundo. Nós precisamos ter na nossa aljava alimento, porque há muitos que não conhecem a Jesus, que não têm o que nós temos, o conhecimento das promessas de Deus nos momentos de crise, que nós, como servos de Deus, teremos que levar uma palavra. E como levaremos a palavra de Deus se estivermos aflitos, como eles estão aflitos? Queridos, Deus nos chama a responsabilidade. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. A vontade de Deus na nossa vida é que vivemos uma vida de imparcialidade com o mundo, de imparcialidade com aquilo que não condiz a palavra de Deus, que fere a santidade de Deus. A vontade de Deus na nossa vida para recebermos o livramento e nunca disputarmos do abandono de Deus é vivermos uma vida de santidade. Porque é como está registrado em 1 Pedro, no capítulo 1, apenas o versículo 15 e 16 nos diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto,
está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Essa é a vontade de Deus na nossa vida. Vivermos em santidade na sua presença. Glória a Jesus, exaltado seja o nome do Senhor, para então, irmãos, desfrutarmos das bênçãos de Deus. Haverá um momento de caos na face da terra. Ele ainda está só começando. Haverá um momento de escassez de alimento, onde não haverá alimento, mas haverá o escape para o justo, para o imparcial, para aquele que é sincero na presença de Deus. Haverá escape para aquele que anda em santidade, porque o Senhor jamais desprezará. Eu não estou falando de boca para fora, mas eu estou falando para que você se desperte enquanto tem tempo. Nesse momento o Senhor está te despertando, está falando com você. E é momento de você atentar para a palavra de Deus enquanto tem tempo. Porque se você desprezar a palavra de Deus, pode desprezar, é um direito que te assiste. Mas justamente isso que aconteceu nos dias de Noé. Enquanto Noé pregava, anunciava ao povo que viria o dilúvio, o povo fez pouco caso. E quando veio o dilúvio era tarde demais. A porta da arca já estava fechada. Já não tinha mais jeito. Não porque Noé não quisesse abrir a porta da arca, mas o próprio Deus havia selado, porque o tempo de despertamento para o povo havia passado. Então, a você que é crente em Jesus, a você que não é crente em Jesus, é hora de despertamento. Esse momento, esse simples vírus que está rondando o mundo, é uma forma de Deus falar, especialmente para nós, igreja do Senhor. É o momento que Deus nos desperta e nos chama a responsabilidade para fazermos um concerto com Ele. Não vivermos apavorados, como o mundo está. Mas nós precisamos ter para levar para eles a palavra. Como levaremos se estivermos aflitos, com a mão na cabeça, desesperados, como quem não tem um Deus para cuidar de nós? Precisamos, irmãos, exercitar nossa fé, colocar nossa vida no altar de Deus, consertar o altar quebrado e descansarmos no Senhor, entendendo que a nossa vida pertence a Ele, que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Ele não permita. Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero aproveitar esse ensejo para nós meditarmos na palavra, entrarmos um pouquinho mais dentro dela, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa. O que eu estou falando tem base bíblica. Em 1 Reis, capítulo 17, nós vemos ali o relato de dois servos de Deus que se destacaram por andar em santidade e por serem justos. Glória a Jesus. Ali nós vemos a vida de Elias. E também no mesmo texto nos fala de uma viúva, a viúva de Serepta. Eu quero juntamente com você meditar na vida desses dois servos de Deus que se destacaram no capítulo 17 de 1 Reis. Por que eles se destacaram? Por que Deus realizou aquelas maravilhas? É o que nós vamos ver nesse momento. Glória a Jesus, exaltado seja o nome do Senhor. Irmão, naquele momento, eu apenas vou ler o primeiro versículo para nós meditarmos. Nos diz assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Glória a Jesus.
Por que Elias toma essa postura? Se dirige a Acabe e entrega esse recado, vindo da parte de Deus, tem um porquê. Porque o povo de Deus em Israel estava se inclinando diante de outro Deus, que era Baal. O povo estava se inclinando diante de Baal e aquilo feria o coração de Deus. E Elias, sendo um homem parcial com aquela situação que estava acontecendo dentro do território de Israel, porque Elias sabia quem era o Deus de Israel, porém a liderança, após o casamento de Acabe com Jezabel, antes do casamento, ela era uma princesa fenícia, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Jezabel sempre adorou Baal, mas Acabe sempre foi um rei vacilante, fraco, sem autoridade, que não confiava em Deus. E a rainha entrando, tomou as forças no reino, introduziu o culto a Baal, e o povo de Deus, que já vinha manquejando, pecando contra o Senhor, distante de Deus, se entregou à idolatria. E começaram a se inclinar diante de Baal, esqueceram-se do Senhor. Era um momento muito difícil para o profeta Elias. Alguns momentos aconteceu que ele se sentiu sozinho, por ver o seu povo se inclinando diante de um Deus que não vivia, um Deus que nunca fez nada por eles, um Deus que não existia. Da mesma forma, irmãos, nos dias atuais, Deus também está triste, porque Deus também tem visto a atitude de muitos, tomando certas decisões, comungando com o mundo, de mão dada com o mundo, e o Espírito de Deus chora. O Senhor nos chama para um despertamento nesse momento. Glória a Jesus. E ali estava o povo de Deus naquela situação. Bendito seja o nome do Senhor. Então o profeta Elias se dirige a Acabe e fala para Acabe que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias dirige essa palavra para Acabe justamente porque naquela época havia um conflito espiritual, porque Baal, no qual o povo de Deus estava se inclinando, era conhecido como o Deus da fertilidade, era também conhecido como o Deus da chuva. E Elias então toma essa postura diante de Acabe para mostrar para os filhos de Israel quem era o verdadeiro Deus. E o Senhor, então, após Elias aplicar a sentença que não choveria durante 3 anos e 6 meses, o Senhor fala para Elias: vai-te daqui para o ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Ele obedeceu a Deus, foi para o ribeiro de Querite, esteve ali, porque, como eu disse, havia uma guerra. O Senhor pelejando para se revelar novamente ao seu povo, que havia virado as costas para ele, que ele era Deus, que não era Baal, o Deus da chuva, nem tampouco da fertilidade, mas o Deus que sempre alimentou os seus filhos no deserto. Ele era o Deus verdadeiro. Glória a Jesus. Enquanto ali a terra foi se definhando, o mantimento foi se acabando, foi se secando, a catástrofe, a tragédia, a fome veio tomando conta de toda a terra, porque a boca do Senhor o disse. E Elias estava lá sendo alimentado por Deus.
Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, pão e carne à noite. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, algo eu quero destacar nesses versículos de 2 a 6, quando o Senhor manda o profeta para junto do ribeiro de Querite. Eu quero destacar que Deus era o provedor. Não eram os corvos que alimentavam o profeta, mas sim quem alimentava o profeta era Deus. Deus preparava o alimento. Os corvos eram apenas o portador. Era o instrumento que Deus usava para conduzir o alimento até o profeta. Mas quem provia o alimento era Deus. Deus era o provedor, porque Deus viu em Elias um homem justo, um homem parcial, um homem que andava na sua presença, um homem santo, diferente daquela sociedade que havia virado as costas para Deus. É hora, irmão, de nós despertarmos para sermos livres do que está para vir. O Senhor quer compromisso com o seu povo, mas quer ver o compromisso do seu povo para com Ele também. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do nosso Deus para sempre, porque Ele vive e reina. Aleluia. E Deus era o provedor, mas os corvos era o portador do alimento, era o que trazia. Deus usava apenas os corvos para trazer o alimento, porque até os corvos obedeciam à voz de Deus. Deus preparava o alimento e os corvos traziam. Isso aconteceu por muitos dias. Mas nos diz a palavra de Deus, querido, bendito seja o nome do nosso Deus para sempre. Porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele tem cuidado dos seus. No verso 7, nos diz: e sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva. Realmente não havia chuva. Mas o ribeiro se secou. Não foi simplesmente porque não havia chuva. O ribeiro se secou porque Deus tinha um propósito, porque o Deus que preparava o alimento para os povos trazer para Elias é o mesmo Deus que, se quisesse, poderia multiplicar as águas daquele rio, daquele ribeiro, sem permitir que ele se secasse, para que a situação, o ambiente se tornasse favorável ao profeta para a sobrevivência. Porque para Deus não permitir o ribeiro se secar não era dificuldade nenhuma, porque o Deus de Elias era o Deus dos trovões, é o Deus que criou os céus e a terra, a fonte das águas. O poder estava em suas mãos. Mas o que fez o ribeiro se secar? É como está registrado, queridos: bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. É porque Deus olhou dos céus. Deus olhou dos céus, procurando os seus fiéis. Bendito seja o nome do Senhor. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. E os olhos do Senhor começou a procurar os fiéis da terra. Ali estava Elias, na presença do Senhor. E ali estava Elias na presença do Senhor. Mas em dado momento, irmãos, Elias estava ali na presença do Senhor. E nesse momento, glória a Jesus, exaltado seja o nome do Senhor, Deus olha para os seus filhos, Israel, e percebe que lá em Israel não tinha ninguém temendo ao Senhor. Todos viraram as costas para Deus, estavam se inclinando diante de Baal. E Deus continuava procurando os fiéis sobre a terra. E triste com a situação do seu povo, de repente Deus olha para o lado, lá para as bandas de Sidom. Bendito seja o nome do Senhor, Rei dos céus, da terra e mares, Rei do universo.
bendito seja o seu nome. E ele olha para as bandas de Sidom, uma terra entregue à idolatria desde a sua nascença, porque o Deus daquele povo era Baal. Jezabel havia vindo de lá, e ali estava um povo idólatra. E Deus, quando olha para aquele lado de Sidom, Deus observa então, numa pequena cidade chamada Serepta, ali havia uma pobre viúva, uma mulher com seu filho, sem esposo. E Deus olha no fundo do coração daquela mulher, e Deus percebe que no coração daquela mulher tinha algo maravilhoso. Glória a Jesus. Deus viu justiça. Desde quando ela tomou conhecimento do Deus de Elias, do Deus que fez arrancar fogo no Carmelo, da postura de Elias, então, queridos, nesse momento, ela se entregou de coração ao Deus de Israel, ao Deus de Elias, e Deus começou a ver naquele coração sinceridade, justiça. Ela se tornou justa, porque ela se tornou imparcial com o culto do seu povo, com o culto da sua nação, se inclinando diante de Baal. E Deus viu sinceridade naquela vida e naquele coração. Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor, que é maravilhoso. O Senhor é grande, tremendo e santo. E nesse momento, irmãos, Deus também olha naquele coração e vê naquela vida a santidade. Glória a Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor. Então Deus, observando que na panela daquela viúva começa a se secar a farinha, o que ela havia juntado no momento de escassez estava se acabando. Deus estava dos céus olhando, porque Deus viu naquele coração justiça e santidade. Por isso que o salmista ele fala com propriedade: eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não mendiga. Se você andar na justiça de Deus, se você temer ao Senhor, você não vai mendigar o pão. As coisas vão piorar por aqui, mas Deus te desperta nesse momento, te chamando para a responsabilidade, te convidando a colocar a sua vida no altar de Deus, viver em santidade, soltar a mão do mundo, largar a vaidade, a soberba, que atrapalha muitos servos de Deus. Irmãos, o Espírito Santo quer encontrar lugar em nossas vidas. O Senhor conta conosco para levar a sua palavra às almas que estão perecendo. O Senhor quer dar paz aos nossos corações nesses dias de caos. Mas para isso, precisamos estar com integridade na sua presença maravilhosa. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Deus de Elias, o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, que Ele é grande, tremendo e maravilhoso. E Deus então, vendo a farinha da panela da viúva se acabando, Deus viu a necessidade de socorrê-la, porque Deus já estava socorrendo o profeta. Então Deus começa a criar uma